Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa É Simples Assim Toninho, um podcast que é transmitido pela TV Sim Comércio. Você pode acompanhar tanto pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Esse programa entra ao vivo, mas fica gravado nas plataformas. E hoje eu tenho o prazer e a alegria de receber Thelma Cardia, Thelma dos Frentistas. Bem-vinda, Thelma. Me chamam dessa forma. Bom dia. Eu quero agradecer essa oportunidade da gente estar falando um pouquinho, do movimento sindical, até porque nossa cidade é muito carente de conhecimento. Como funciona o sindicalismo, como nasceu o sindicato, para que serve o sindicato. Então, assim, é muito importante a gente estar sempre falando isso para todas as categorias, porque nós precisamos que realmente entenda a responsabilidade que nós temos no movimento sindical. O sindicato, o que é o sindicato? O sindicato somos nós, somos todos nós, trabalhadores, somos sindicato. E os empresários também têm o seu sindicato. Então eu quero agradecer só e dizer assim, é muito prazeroso a gente estar aqui, viu, Toninho? Muito obrigada. Bom mesmo, bom te receber aqui. Então, para começar o bloco desse programa de hoje, sindicato para que serve? Sim. Então, sindicato, para que serve o sindicato? Bom, o sindicato é a mola mestre dos trabalhadores. O sindicato, ele serve para fiscalizar, ele serve para pautar as convenções coletivas de trabalho, ele serve para assegurar o trabalho, os benefícios, porque assim, quando nós fazemos convenções coletivas de trabalho, elas sobrepõem as demais leis, CLT, etc e tal. Então, por isso que é muito importante, porque assim, eu entendo que o funcionário, ele não tem condições nenhuma de negociar com o patrão. Eu vou dar um exemplo da nossa categoria. Nossa categoria, nós temos a cesta básica, temos ticket de refeição, e é impossível o trabalhador negociar com o patrão o reajuste, a manutenção desses benefícios, entre outros benefícios, seguro de vida. Então é muito difícil. Para isso que serve o sindicato, para representar os trabalhadores em todas as esferas municipais, estaduais, federais. Nós estamos lá na vanguarda para poder proteger o trabalhador de todas as mazelas que a gente vê aí. Então, para isso que serve o sindicato. Às vezes, tem alguns trabalhadores que acham que o sindicato tem que dar benefício, colônia de férias. Não. O principal do sindicato é as negociações coletivas, a fiscalização e manter atualizado todos os trabalhadores em referente às reformas que acontecem. Nós temos que participar ativamente de todas as reformas que vêm e cortam os direitos dos trabalhadores, como houve no passado, Então, na calada da noite, os trabalhadores tiveram uma reforma trabalhista que acabou com os trabalhadores. Então, assim, eu faço uma meia-culpa, porque eu acho que o movimento sindical se calou durante muito tempo, e as mazelas, elas vieram à tona. Mas o sindicato serve para isso, para representar os trabalhadores em todas as esferas. Não dá para enganar o trabalhador, você dar uma colônia de férias. Não é isso, essa não é a função do sindicato. Nós fazemos porque, como o Estado é omisso, nós temos na convenção, nós temos na CF lá que todos os trabalhadores têm direito a lazer e etc e tal. Não tem. Então, o que a gente faz? O sindicato, quando a gente tem uma determinada importância, a gente chama uma assembleia, verifica com o trabalhador se ele realmente quer que a gente dê algum benefício para ele, como sítio, áreas de lazer, mas quem decide tudo isso é o trabalhador. Os diretores, presidente e diretores, nós não podemos resolver absolutamente nada se a categoria não estiver, não aceitar a proposta, não derem as propostas, não podemos. Nós também não podemos negociar absolutamente nada, porque quando nós tiramos a pauta, nós fazemos assembleia e quem define são os trabalhadores o que nós vamos negociar. Nós damos propostas, mas ouvimos os trabalhadores para que a gente realmente possa lá defender os interesses dos trabalhadores. Então, o sindicato, na realidade, é isso, né? Somos todos nós.
Todos nós somos, às vezes eu vejo assim, presidente, diretores, nós somos da base, nós somos eleitos para representar os trabalhadores, nós somos iguais a eles, iguais, nós estamos lá porque precisa ter uma administração, então, mas nós só obedecemos aquilo que a Assembleia, ela define. Se ela definir que não quer, nós não podemos fazer. E negociação não é tão simples assim. Não, né? não é. A impressão que dá ao trabalhador é que vai lá, abaixa aquele papinho de meia hora, 5 minutos, né? Recebe uma proposta qualquer do patronal e o sindicato assinou e acabou, vira as costas e vai embora. Termina um cafezinho e ponto final. Não é. Negociação não é simples. Não é simples. E o seu setor também não é tão fácil assim. O seu setor é muito difícil. Para a gente fazer assembleia, a gente tem que fazer assembleia no sindicato e fazer assembleias itinerantes. O que é uma assembleia itinerante? Nós vamos até o posto, nós conversamos, fazemos boletins, colocamos no site, falamos para o trabalhador, olha, esse ano nós vamos ter que negociar as cláusulas sociais, cláusulas econômicas, cláusulas sociais, para a gente poder manter, a gente tem que negociar, porque senão nós vamos perder tudo. Temos uma dificuldade enorme, porque se o patrão não concordar que nós vamos para dissídio coletivo, a gente não pode ir para dissídio coletivo. Então, assim, chamar uma greve na nossa categoria é muito complicado, porque nós somos assim, os postos, a maioria dos postos tem 8, os maiores tem 30, 40, 60, mas em média nós somos em 8, 10 e nós trabalhamos direto com os patrões, né? Então é muito complicado essas greves, mas a gente tem que manter, e toda vez que a gente tira uma pauta, nós vamos negociar, nós trazemos para a categoria o que realmente houve nessas negociações, convidamos várias vezes os trabalhadores para que eles vão lá, para que eles entendam como é uma negociação, que não é fácil, porque muitas vezes um reajuste de ticket de refeição, por exemplo, hoje nós temos um ticket de R$26, está defasado? Está defasado, porque a gente não consegue comer com R$26. Recentemente nós tivemos várias entrevistas até na Globo, dizendo como que está a comida caríssima, ela aumentou demais, né? Cesta básica subiu demais. São Paulo é das mais caras. Das mais caras, e a gente tem que manter a cesta básica, tem que manter o ticket de refeição, porque eu falo que o ticket de refeição, ele faz parte do meu salário. Né? Porque assim, eu já tenho R$26 por dia, que aquilo é para minha alimentação. Agrega ao salário. Agrega ao salário. A cesta básica agrega ao salário. A nossa cesta, ela é muito boa. Então, todos os produtos, eles estão lá, que são produtos bons que nós colocamos na convenção. Mas nós temos que manter o próximo ano, nós vamos ter bastante dificuldade, porque nós vamos negociar as cláusulas econômicas e as cláusulas sociais. Essas duas. As duas, porque a cláusula sociais é 2 anos, né? E a cláusula econômica é todo ano. É uma conquista do sindicato manter 2 numa anos. Greve. 2 anos. Nós conquistamos o ticket de refeição numa greve. Numa greve na qual eu fiquei presa 1 dia e meio, porque o dirigente sindical, nós estávamos no ônibus, né? E esse ônibus ele foi apreendido, e quando ele é apreendido tem que soltar todo mundo, e quem fica o dirigente pela polícia militar? Pela polícia militar. E nós ficamos, porque a greve é um direito do trabalhador, é um direito da nossa categoria. Livre. A manifestação livre está lá na Constituição Federal, né, que nós temos esse direito, e a gente tem que garantir esse direito. Ficou um pouquinho mais difícil para os trabalhadores, para o movimento sindical, quando a gente teve esse ministro que ele disse o seguinte: nós vamos esgotar todas as negociações, e mesmo esgotando todas as negociações, é necessário que o setor patronal concorde que a gente vai para o dissídio coletivo. Isso é uma aberração que nós temos aí, que precisa colocar na mão do patrão. Se colocar na mão dele, né? Ele não tem que decidir se quer ou não, ele não quer mais a negociação, ele tem que dizer, mas ele não, ele emperra, e ele tem que dizer: olha, eu encerro a negociação agora e vocês podem para dissídio coletivo. Eles têm que falar, tem que estar escrito, permissão, sabe? Então, assim, é muito cruel para os trabalhadores. Já basta a reforma trabalhista que nós tivemos, né? Então, a ultratividade das convenções coletivas de trabalho, que eles conseguiram tirar
tudo de nós, né? Tudo, né? Só não acabou com o movimento sindical, porque o movimento sindical, como eu disse, somos nós, né? A nossa persistência, a nossa resistência, que hoje nós estamos aí. Tem muitos sindicatos que venderam sede, tiveram que vender os carros, venderam equipamentos de lazer para poder manter em pé essa representatividade dos trabalhadores, né? Mas eles acharam que ia derrubar o movimento, acharam, né? Mas os trabalhadores reagiram. E eu sempre falo, nós temos que reagir. A gente não pode aceitar tudo que vem para nós, porque a partir do momento que você aceita, que você se cala, você também é conivente com tanta desgraça que aconteceu com os trabalhadores, né? Então eu faço a meia culpa e eu falo mesmo para as centrais sindicais, eu não tenho medo nenhum de falar. Ficaram calada, ficaram inerte e nós tivemos tudo isso. Nessa época, uma consequência irreparável. Sofremos uma consequência terrível e agora estão tentando reaver o que aconteceu, mas vai ser muito difícil, embora nós tenhamos um presidente que saiu do movimento sindical, entende os trabalhadores, nós temos uma bancada que não é fácil, não é fácil, né? Nós temos a bancada ruralista, nós temos os banqueiros, mas os trabalhadores, qual é a nossa margem lá em cima? E é lá que faz as leis. Então eu fico assim, perplexa. Tem a bancada da Bíblia? Tem. E aí fica tem a bancada da bala, tem a bancada dos evangélicos, tem a bancada dos trabalhadores, né? Nós ficamos... Aliás, a bancada dos evangélicos deveria estar do lado do trabalhador. Tem que estar do lado do trabalhador. Deveria estar. Não está. Mas infelizmente não está. Então eles precisam entender, né? Eles precisam entender a parte do trabalhador, o acolhimento do trabalhador. Porque assim, muitos trabalhadores se mataram, muitos trabalhadores estão surtados, nós temos trabalhadores doentes, muitos trabalhadores doentes, e os evangélicos eles têm que nos acolher, têm que acolher esses trabalhadores, então eles têm que estar do lado dos trabalhadores. Não estou dizendo que ele não tem que estar também do lado do patronato, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que ele tem que ter uma balança e tem que ter uma consciência do prejuízo que nós trabalhadores nós tivemos, né? Então eu tenho assim algumas falas e até assim às vezes por mim que pode ser mal interpretado, não estou nem aí. Mas eu acho que o movimento sindical não pode se calar como nós nos calamos. Nós temos que sair para a luta, que quando o movimento sindical resolveu eleger o Lula, ele foi para a rua. Por que não foi para a rua também contra a reforma sindical, contra o desmantelo que nós estamos tendo aí, né? Então, eu chamo a atenção do movimento sindical mesmo, porque muitos se acomodaram. E quando a gente se acomoda, não dá certo, gente, não dá certo. Eu falo assim, eu estou no movimento sindical há 30 anos, sabe? E eu sofri... 30 anos de caminhada. Uma caminhada. Eu sofri muito por ser mulher, né? Por ser dirigente sindical. Sofri muito. Essa questão de mulher, então, pegando esse gancho já que você disse, eu comentei com você na recepção que quando viram lá o bannerzinho da chamada do programa, mas ela é presidente de sindicato. Mas tem mulher que é presidente de sindicato? Tem. Thelma, como que é isso? Porque nós vemos até mesmo, agora quem vai dar a cara a tapa aqui sou eu, né? Posso perder muito com isso. Não, ganha. Mas você começa a perceber nas diretorias, sindicato e tal, a presença muito tímida e alguns quase que, né, nem representatividade dá de mulheres compondo chapas, né, de sindicatos. E tem uma mulher presidindo um sindicato. E não é um sindicato assim tão simples de se presidir como falamos aqui. É um enfrentamento diário. Como que é isso? Como começou isso? Explica como isso, sabe? Primeiro que você tem uma base, a nossa categoria é composta 70% de homens, né? Quando eu iniciei no movimento sindical, eu fazia a contabilidade de uma rede de posto, né? E fazia o RH e eu não me conformava muito com algumas coisas. E eu comecei a participar. Naquela época, era Sindicato dos Minérios, era bem aqui na rua Caraguatatuba. Então, lá no Sindicato dos Minérios, começou tudo lá. Eu comecei a participar das assembleias, comecei a
a colocar o dedinho em algumas coisas, e com isso foi muito difícil para mim, muito difícil, porque a maioria que tinha lá era todo homem, nas assembleias eram homens, né? Assim, tinha muita cantada, muita palavrinha, sabe, assim, ela sabe trocar óleo, ela sabe calibrar, ela sabe abastecer, né? E tudo isso, assim, foi colocando dentro de mim uma vontade de lutar e dizer, não, nós somos capacitadas, nós somos ao invés de desistir, na verdade, isso aumentou a sua vontade. Persistência. E fui. Vocês têm uma base, né? Quando desmembrou o sindicato, em 1992, 21 de março de 1992, desmembrou o Sindicato dos Minérios e o sindicato específico. Primeiro foi São Paulo, depois foi Guarulhos. Foi o desmembramento, aí eles me chamaram, me colocaram lá embaixo, né, na última suplência, né, e eu comecei a frequentar mais, mas eu não podia estar no sindicato, porque eu era suplente, né, mas eu participava, se tinha uma reunião, eles não me chamavam, mas eu ia, né, e eu sempre quis aprender, queria entender o movimento sindical, e começou a crescer o número de mulheres em posto de gasolina, muitas vezes no escritório, muitas vezes frentista mesmo, e começou a crescer, e aí nós vimos a necessidade de proteção dessas mulheres trabalhadoras em posto de gasolina, e aí eles me colocaram no próximo como secretária-geral. O presidente, ele teve um problema de saúde, ele se afastou também o vice por problema de saúde, e eu assumi a presidência, né? E quando eu assumi a presidência era terrível. Nós tínhamos uma sala de reunião de diretoria, um vinha com revólver, outro vinha com faca, era uma confusão, sabe? Uma confusão. E assim, Deus me deu muita sabedoria. Quando começava a confusão, eu levantava, eu ia embora. Eu não discutia, levantava e ia embora. E com tudo isso que aconteceu, eles passaram a me respeitar, né? Porque assim, eu não entrava no confronto direto, né? Eu simplesmente deixava eles lá, queria se matar. Com inteligência. Por inteligência, e fui deixando. Aí na próxima, aí eu me candidatei a presidente. E estou até hoje na presidência. São 3 mandatos que eu estou na presidência, mas foi muito complicado. E nesse intervalo foi crescendo o número de mulheres, foi crescendo também os problemas das mulheres no posto de gasolina. Nós temos problemas terríveis das mulheres em posto, porque é o assédio, as roupas que elas têm que usar, e eu comecei a bater muito pesado. Essas roupas, falar em roupa, sim. Acaba sendo um apelo do sim, não é um apelo inteligente. Do próprio posto. Do próprio administrativo. Não, eu sempre falo para eles que não é uma coisa inteligente que eles fazem, colocar as mulheres dessa forma. Primeiro que a norma regulamentadora, ela diz totalmente diferente daquilo, porque aquelas calças de lycra, ela é altamente corrosiva. Quando a trabalhadora fica 7h20, que nós trabalhamos 7h20, quando a trabalhadora fica correndo para lá e para cá, isso dá problemas terríveis no útero dela, na menstruação dela, sabe? Com a saúde, na saúde da mulher é muito complicado. Então, a gente bate bem pesado nisso. Eu sofro algumas retaliações, mas eu já falei, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu estou lá para mim fazer o melhor para a minha categoria. Então, a gente tem entrado com o processo, entrado no Ministério do Trabalho, no Ministério Público, ficamos aí um bom tempo sem Ministério do Trabalho, né? Sem assistência nenhuma, né? O Ministério Público também pouco dava importância para nós, e hoje não, hoje as coisas já estão melhorando e nós estamos conseguindo chegar. Hoje nós estamos já com 35% de mulheres, porém, eu estava comentando até com o Reginaldo aqui, ele até me deu um livro, gente, olha. Ele não me convidou para o lançamento, mas ele me deu um livro. Né? E eu gostei muito do que está escrito aqui. Isso aqui é muito importante. Relações do trabalho e sindicatos, muito importante. Eu já li umas frases aqui que eu achei que eu vou usar algumas, né? Mas as coisas começaram a ficar bem complicadas com nós mulheres, porque assim, nós somos 18 sindicatos de trabalhadores do estado de São Paulo, frentistas. Eu sou a única mulher presidente. A única? A única. Temos várias diretorias, né? Eu tive um debate muito grande para que todos eles colocassem nos seus estatutos, né? Pelo menos 30% de mulheres.
e alguns nós conseguimos avançar a nível nacional, nós conseguimos avançar que tivesse isso. Aí eles falam, Thelma, mas tem muitas dificuldades. As dificuldades, elas são para ser vencidas. Exato. Né? Se não tivesse dificuldades, nós não seríamos dirigentes sindicais. Né? Então eu falo para eles, as suas dificuldades é para ser vencida. Então, assim, precisar de mim, eu vou até a base, eu converso com a trabalhadora, eu falo da importância dela participar do movimento sindical, porque não é fácil. Falar para vocês que uma mulher no movimento sindical é fácil? Não é. Você faz parte da UGT. Faço. Você é ligado à UGT. Faço. Mas você tem um conhecimento também das outras centrais. Tenho. Qual o número, se você tem esse conhecimento, você sabe, de mulheres hoje que estão à frente, estão presidindo o sindicato? Você tem uma noção? Que você conhece? Da nossa categoria, só eu. Só você? 18 sindicatos do Estado de São Paulo, só tem eu. Da categoria? Aqui em Guarulhos, nós temos 3 mulheres presidentes do sindicato. Tem a Maria, que é dos têxteis, e tem mais uma que, se eu não me engano, é das costureiras. Se eu não me engano, é das costureiras. Né? Mas à época só tinha eu aqui em Guarulhos. E eu me lembro que faziam reuniões, né, do movimento sindical e a mesa lotada de homem. Não tinha uma mulher lá, como se a gente não tivesse inteligência suficiente para entrar no debate. E nós temos, e muito. Até porque eu falo que todas as mulheres, nós somos... as mulheres são a maiores economistas que eu conheço. Né? Maiores economistas, porque tudo faz pelas nossas mãos. Então, eu lembro que nessa época aí eu falei, olha, eu acho um absurdo uma mesa não ter uma mulher, não precisa ser eu, mas tem que ter uma mulher, sabe? E daquela época em diante, eu acho que alguns se tocaram, outros não, né? E tem lá, mas a maioria daqui, de Guarulhos, de São Paulo, a maioria dos presidentes é tudo homem. Você vê as centrais, nós temos as centrais... Não tem uma mulher. Nem como vice, né? Nem como vice. Nem como vice. Eu falo assim, e nas federações é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por exemplo, nós temos lá a Federação do Estado de São Paulo, eu sou secretária da mulher, óbvio, né? Só tem eu de presidente, então tinha que ser, né? Então só tem eu. E assim, os demais, assim, é diretora, suplente, sabe? O espaço, nós não queremos brigar pelo espaço. Nós queremos conquistar o nosso espaço, mas é muito difícil, porque ainda prevalece muito o machismo. Se faz aquele discurso longo das mulheres, né? É um discurso jogado ao vento, porque nada prática não é nada. Você vê, você tem uma base. Nós temos aqui, eu fui secretária do trabalho. Hoje eu desconheço uma secretária no governo. Eu desconheço. Eu ia te fazer até uma pergunta sobre a política local. Tem adjunto, já que você entrou já no assunto, né? Já que você entrou no assunto, como você está vendo a questão política? Porque assim, é bom você entender, nós temos debatido aqui há muito tempo que o sindicato, ele faz parte da política, tanto como a Thelma falou aqui no começo, tanto uma questão municipal, como uma questão estadual, como uma questão federal. O sindicato, sim, precisa estar fazendo parte. E a Thelma tem uma atuação muito grande nessa área. Então, além de você falar um pouquinho, né, da sua experiência nisso, queria que você também desse um raio-x do que você está entendendo da cidade de Guarulhos. Depois, se você quiser falar estadual e federal. A gente, você fica vislumbrando assim a nossa cidade, é uma cidade assim tão querida como a nossa, né? Mas tão sofrida, igual nós somos o segundo, acho que é o segundo maior economia, né, do estado de São Paulo, é Guarulhos, e a próxima é Campinas. Então a gente faz um parâmetro da nossa cidade com Campinas e a gente fica muito a desejar. Por que a gente fala isso? Eu fico assim perplexa, porque assim, todo mundo acha que o presidente da República faz tudo. Acha que o prefeito tem que fazer tudo. O prefeito não consegue fazer tudo. Ele não consegue, ele tem que ter aliados para que ajude ele a fazer. Eu estive dentro como secretário de trabalho, eu estive dentro do governo. Então, é muito difícil. E nós temos alguns vereadores que não têm comprometimento com o nosso povo. E quando o que faz leis os vereadores,
Eles não têm comprometimento, o que acontece? Fica exatamente aí. Eu quero ganhar as eleições, eu faço miséria, sabe? Eu vou lá, eu faço um discurso na frente de um hospital, eu faço aquela coisa, mas você não fiscaliza. Você não ajuda o prefeito a governar a sua cidade, né? Porque fazendo dessa forma, porque assim, criticar é muito fácil, muito fácil. Se coloque no lugar da outra pessoa, mas o dever dos vereadores é fiscalizar e fazer as leis. Eles não têm que ficar lá falando assim, quem fez essa rua fui eu. Mentira, quem tem que fazer é o executivo. Né? Então o povo precisa saber, mas na minha rua não tinha, o vereador veio aqui, né, ainda ajudou, tudo. Não, isso aí é engano, para as próximas eleições. Ele tem que fazer o pedido, mas quem executa é o executivo. Está falando execução, é o executivo que tem que fazer. Então é muito complicado essa questão dos vereadores. Eu não critico o prefeito na sua essência. Eu critico sim as leis, a Casa de Leis, porque é ali que comanda a nossa cidade. É lá que comanda a nossa cidade. Então, tem algumas coisas que, eu preciso aprovar essa lei. Mas para aprovar essa lei, preciso disso, eu preciso de mais cargo na prefeitura, sabe? Para que precisa de mais cargo na prefeitura? Desculpa, nós temos tantos funcionários públicos excelentes que eu tive o prazer, sabe, de trabalhar junto com eles. Tive o prazer mesmo de aprender muito com eles. Então, é essa que eu falo, é a mesma coisa, estadual, federal, é a mesma coisa aquilo que nós falamos. Acho que o presidente da República pode fazer tudo? Não vai fazer? Não vai. Por mais que ele queira fazer. Mas ele falou na campanha, mas acontece que ele depende muito da Câmara. Se a Câmara não aprovar, ele não faz nada. Se o Senado não aprovar, ele não faz nada. Aqui, se a Câmara Municipal não aprovar, também não faz nada, né? Então, o legislativo tem que ser o foco. Tem que ser o foco. Você vê, nós temos uma lei, né? Eu até esqueço o nome da vereadora. Nós temos uma lei que diz o seguinte: as mulheres vítimas de violência, elas têm uma porcentagem nas empresas, as empresas têm que pegar essas mulheres. É uma lei morta. É uma lei morta. Essas mulheres, elas precisam ser qualificadas, requalificadas, para ela realmente, a empresa poder pegar elas. Tem que ter a qualificação e a requalificação. Eu bato muito nisso. As coisas estão mudando muito rápido, né? E com essa mudança rápida, nós precisamos acompanhar. Nossos trabalhadores têm que acompanhar, né? A tecnologia, ela chegou chegando, né? Eu acho que o robô não pode me substituir, a máquina não pode me substituir. Está caminhando para isso. Está caminhando para isso, mas eu tenho que me preparar para mim dominar a máquina, não a máquina me dominar, né? Então eu acho que a nossa cidade, eu acho que o país, nós temos que estar bem avançado nisso. Nós temos vários problemas na nossa categoria, com essa questão de carro híbrido, carro elétrico. Nós temos uma discussão enorme. Dia 24 e 25 nós vamos estar em Brasília, junto com alguns deputados, vai ter um congresso lá e a gente vai estar pautando exatamente essas dificuldades que nós temos. Entre outras dificuldades enormes que nós temos. Mas dentro da nossa cidade, nós precisamos ter a responsabilidade de quem está na Câmara Municipal, quem faz as leis, quem fiscaliza as contas do prefeito, quem fiscaliza os secretários, né? É isso que está faltando na nossa cidade, né? Jogar a culpa somente em uma pessoa é muito fácil. Muito fácil. Até porque, por exemplo, se tudo der certo no movimento sindical, o presidente é ótimo. Se der alguma coisa errada nas negociações, eu não estou valendo mais nada. Só eu. Eles esquecem que lá tem uma diretoria, né? Então seria só... só até uma... Não, é uma diretoria, é uma categoria que junto decide o que quer fazer, né? Então aqui nós decidimos quem nós queremos que nos represente. É isso. Tá, nós estamos quase chegando ao final, temos pouco menos de 1 minuto e eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, sua, livre, para os trabalhadores da sua categoria, né, que pode também se abranger os trabalhadores da cidade de Guarulhos,
Estado de São Paulo, Brasil, que vão estar também ouvindo a gente. E também falar um pouquinho da importância que o trabalhador esteja engajado com o seu sindicato. Né? Qual a importância disso? Né? Porque vai lá, tudo bem, tem eleição, vai lá, volta na chapa, votou na chapa da Thelma, volta para casa, a porta fica lá. Não. Então, tem que cobrar. Falasse um pouquinho sobre isso, nós temos aí um pouco menos de 1 minuto e o tempo é seu. Muito obrigada. O que eu posso falar para vocês, falar para mim também, né? Todo dia quando eu levanto, eu agradeço a Deus a vida, eu agradeço a Deus o meu trabalho, eu agradeço a Deus os meus amigos, eu agradeço aos trabalhadores. Isso é de plástico que eu faço. Então, mas eu quero dizer assim para todos os trabalhadores do comércio, que está muito próximo a nós, muito próximo. Porque o trabalhador frentista, ele é um vendedor de excelência, né? Eu sempre falo assim que ele sabe tudo o que acontece na sua cidade. Ele abastece desde o faxineiro ao presidente da República. Ele se pudesse aproveitar eles, né? Porque assim, às vezes a gente se perde na cidade. Olha, onde está o lugar, o frentista sabe. Aonde tem um hotel bom, o frentista sabe. Então, essa valorização de vocês é muito importante. E eu quero dizer para vocês, cobre os seus sindicatos, mas participe do seu sindicato. Porque não adianta só criticar, nós temos que participar. Aquele que não participa não tem o direito de criticar. E participação significa, vou falar para vocês, nós não temos ajuda do governo federal, do governo municipal, do governo estadual, nós somos livres. Nós somos livres. Como é que o sindicato funciona? Com as contribuições dos trabalhadores para representar os trabalhadores. Então é muito importante que você seja sócio do seu sindicato, que você participe do seu sindicato. Mas sem participação não há crítica. Porque nós não podemos, nem sabemos o que nós vamos criticar, porque a gente não participou, a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe para que serve o sindicato, não sabe. Né? Então, às vezes, eu ainda me pego, assim, quando trabalho, eu falo assim, mas o sindicato não tem médico. Não é para isso. O sindicato, ele não foi em 1932, né? Se eu não me engano, que foi o primeiro sindicato na Revolução Industrial. Né? Porque o que aconteceu? Os trabalhadores se uniram porque eles precisavam de representantes, como vocês precisam, nós precisamos de representantes. Então é muito importante que vocês fiquem coesos junto aos seus sindicatos, sabe? Saibam o que está acontecendo, acompanhe nas redes sociais, se você não puder ir até o sindicato, mas acompanhe, dê sugestões, sabe? Nos ajude, nos ajude a fazer o melhor para os trabalhadores, que nós somos trabalhadores, assim como vocês. Só estamos afastados para que a gente possa realmente administrar aquilo que realmente nós decidimos. Participe das eleições, participe do que está acontecendo no seu país, não seja omisso, porque eu falo hoje, eu ouço algumas coisas assim, nós temos que preparar o futuro dos nossos filhos. E para preparar o futuro do nosso filho, nós temos que estar ligados no que está acontecendo no nosso país. Novas oportunidades de emprego, alguns empregos que estão morrendo, outros empregos estão chegando, então nós precisamos disso. E as informações você pode obter no seu sindicato, porque sempre a gente tem que estar dando informações para vocês. Então é isso. Demais, eu quero agradecer bastante e dizer para todos os trabalhadores, nós somos a mola mestre que move esse país. Precisamos saber a nossa força que vai mover esse país, que vai ter a reforma trabalhista, que vai acabar com essa terceirização, essa quarteirização. Somente a força dos trabalhadores. Beijo para vocês e que Deus assim, Ele ilumine a cabeça dos nossos representantes para que realmente nos represente de verdade. É isso. Thelma, quero te agradecer. Thelma, mãe, sindicalista, mulher forte, vó, uma liderança expressiva e muito respeitada na cidade e no meio sindical. Muito obrigada. Então, um prazer enorme ter te recebido. Vai voltar. A
A conversa foi excelente, mas ainda tem mais coisa pra gente bater papo, né? E eu estou muito feliz de ter te recebido aqui e você ter atendido o convite desse humilde programa. Todas as vezes que vocês me convidarem, estarei aqui. Tiver alguma novidade, vou trazer para vocês também, porque daqui a pouquinho vai começar a pegar fogo a nossa cidade. Pois é, já está pegando, já está pegando. Gente, espero que vocês tenham aproveitado muito essa programação de hoje, porque é simples assim, Toninho. Até a próxima.